Este é um podcast Rebentar Central de Histórias. É som, mas pode ser colorido. Bem-vindas e bem-vindos ao Como Poema. Eu sou a Lilian Sais e está no ar o nosso episódio 24. Hoje é dia de estreia do formato Como Leio, que vai ao ar uma vez a cada 2 meses nessa segunda temporada. O objetivo desse formato não é fazer uma leitura acadêmica ou uma crítica especializada sobre uma poeta, mas sim convidar uma leitora ou um leitor para falar sobre a sua experiência de leitura de uma poeta. Ou seja, a gente sempre vai trilhar um percurso de experiência de leitura que é bem subjetivo. Para o episódio de estreia, vamos descobrir como Tarso de Melo lê Ana Cristina César e como ela entra na sua formação como leitor de poesia. A Ana Cristina César é um dos principais nomes da poesia brasileira escrita por mulheres e influenciou muitas autoras que vieram depois dela. Ela foi poeta, tradutora e crítica literária. Tarso de Melo é poeta, ensaísta, advogado e professor. Ele ministra muitas oficinas que partem da leitura de poetas para discutir a escrita. E quem já fez alguma dessas oficinas sabe que ele adora falar sobre Ana C. Quando a gente gravou esse episódio, ele estava prestes a ministrar uma oficina virtual gratuita pela Casa das Rosas, que eu também cursei, sobre poetas portugueses. No papo, ao falar do seu percurso de leitor, ele relaciona a Ana C com outros 2 poetas principais, o Paulo Leminski e o Fernando Pessoa. Vem descobrir como e por quê. Composição no cartão postal. Conheci certa vez uma pessoa que se raspava todo santo banho. Ela criou um estilo muito pessoal. Gosto muito das atrizes canastronas e das palavras difíceis. Labirinto, dançarante, céu. A ponto de acordar no meio e sentir falta danada delas. Aqui tem um lago tremendo, frio, fino. Eu te mandarei para sempre tarjetas postales do coração do lago, dizendo te amo, pois não, deixa estar camarão, penso em ti, arreda capeta, essas coisas que sinto falta. Se a gente for no restaurante, não, lá eu vejo no menu e peço. Você quer que eu te leia mais um pedacinho? Lá eu vejo, agora não tenho fome mais não. É muito louco, cara, não dá nem pra explicar, porque tá aí, ó. É assim, ó, é como se você tivesse acesso a uma conversa de muito íntima entre 2 pessoas e só a uma das vozes. Lembro muito bem, lembro cada vez que eu abro o livro. Sabe por quê? Eu tenho um demônio pessoal, né, que é o Leminski, assim. Então, teve um antes do Leminski e um depois. O Leminski mudou tanto a forma de ler, fui aprendendo a ler a poesia dele, mas como eu sou muito autodidata desde sempre, eu não tinha uma formação literária anterior a eu gostar de poesia. Então eu brinco que eu começo, para mim, tudo é do zero. Eu vou no sebo, 14, 15 anos, vou comprando de tudo e lendo tudo ao mesmo tempo. Até que um dia cai com uma amiga também, que ela que tinha um Capricho e Relax e me empresta. Então o Leminski faz um corte, porque eu passo a meio que tomar aquilo que o Leminski faz como, ó, isso aqui que é poema. Tem que ter esse tipo de acabamento, não exatamente parecer com o Leminski, mas tem uma coisa o que o Leminski vai fazer já, que ele vai nomear assim lá na frente, ele chama de parnasiano chique, que é o que ele faz no Distraídos Venceremos, né? Que é um poema que ele tem um acabamento de rítmico, etc., né? Muito calculado, mas tudo é perfeito no poema, né? Eu vejo assim até hoje do Leminski, assim. E era o cálculo. Depois de anos refletindo, chegou à conclusão. A poética do Leminski, ele mesmo falou em algumas vezes, eu talvez não entendesse, que era a ideia de um poema que capturasse pela invenção e pela comunicação. Isso está no Leminski. Isso é a forma da poesia dele.
E é justamente esse livrinho, o Capricho de Relaxo, que está na coleção em que saiu A Teus Pés. Como eu estava fanático pelo Leminski, tudo que tinha a ver com a Brasiliense me interessava, com aquela coleção especificamente, mais ainda, e estava lendo essas coisas. Quando eu abri o livro da Ana Cristina César, não tinha nada daquilo que era poema segundo Leminski. Tá aqui até hoje essa ediçãozinha do A Teus Pés vermelhinha que eu tenho ali. Eu olhava e parecia que estava faltando coisa, que já era um problema de impressão. Falava, tinha uma linha na página, eu virava. Eu imagino, moleque total, 15 anos, sei lá, 16, eu acho que eu li a primeira vez. Eu li e falava assim, puta, mas isso aqui que tá indo para onde, né? Começa uma conversa e para, ou parece que é uma parte de uma conversa que a gente não ouviu o início. E os poemas são assim, então essa aprendizado da materialidade da poesia da Ana Cristina César foi primeiro no choque. E eu não sei, aí talvez eu não lembre exatamente como, se aquilo me pegou de fato, de falar, pô, saquei, gostei. Não acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que foi uma coisa que eu tenho com poesia e que também com os anos fui passando, que assim, eu dou sempre uma segunda, terceira, quarta, quinta chance para os poemas. Eu volto para ler. Tanto que eu, com os meus amigos mais próximos, quando converso, falo assim, os caras falam, mas você tinha que escrever, às vezes conversando e critico alguma coisa, os caras falam, pô, você devia escrever isso. Eu não tenho a menor disposição para escrever batendo nos livros dos outros, ainda mais livros de poemas, porque a minha relação com os livros de poemas muda. O Drummond demorou para eu entrar na minha, sabe, para eu pegar e falar, puta, agora nos encontramos, agora eu entendo o que está acontecendo aqui. Assim como vários outros poetas. E tanto tem encontro quanto desencontro, né? Agora, a Ana Cristina César, hoje em dia, foi com esse passar do tempo, quando eu entendi o que é aquilo, né, essa ideia, o risco em que ela trabalhava, agora qualquer rabisco dela me interessa, porque eu falo, todos esses rabiscos são absolutamente perigosos, todos eles são muito significativos. Ela não estava, ao passo que no Leminski, veja como as coisas mudam. A partir da poética da Ana Cristina César hoje, eu posso olhar para a do Leminski e desconfiar da dele. Porque na do Leminski eu consigo fazer um corte entre acabado e inacabado. Olha, esse poema eu acho que ele não chegou no ponto. O da Ana Cristina César, o inacabamento é absolutamente falso, calculado, e por isso, né, faz parte da potência do poema. Então isso é muito louco, porque você não sabe nunca quando ela chegou no clique, né? Como diz o poeta, quando deu o clique e falou, tá pronto o poema. Você nunca sabe, é alguém que te leva para o ambiente mais perigoso possível, né? Você fez uma pergunta que eu não tenho resposta, assim. Como eu indicaria para alguém ler Ana Cristina? Eu falo, eu nunca escrevi sobre isso, mas eu conversaria com a pessoa e falo, lê o livro, eu falo o que eu acho, tenta achar, tenta criar a sua leitura. Porque eu acho que a oficina funciona muito para isso. Eu divido a minha forma de ler as coisas e quero que as pessoas, a partir desse exemplo, criem suas leituras e se desdobrem na sua escritura, né? Muita gente, que eu conversando, muita gente sai e me escreve dizendo que se apaixonou pela Ana Cristina César. Leitoras, homens, né, também, mas assim, muitas leitoras mulheres que dizem que, cara, nunca tinha sacado isso, que é a coisa que eu demorei para sacar, só que hoje a vantagem da oficina é essa, né, na oficina eu encurto caminhos de leituras, na verdade é a minha leitura, né, o jeito como eu entrei nas coisas, e como eu sou muito franco nisso, eu falo com as minhas dificuldades, né, de como eu fui descobrindo os poetas, e acaba servindo. Então tem muita gente que fala isso, fala assim, putz, eu não tinha sacado, não tinha entrado dessa maneira, agora que eu entro. Por exemplo, por que eu falo que é uma área muito arriscada? O texto dela, eu gosto muito desse depoimento dela, quer ver? Deixa eu deixar o nome aqui para ficar gravado. Depoimento de Ana Cristina César no curso de literatura de mulheres no Brasil, de 1983. Cara, que é um pouco antes dela morrer. O livro dela, o A Teus Pés, estava no auge, né, nesse circuito todo, Rio, São Paulo, mas assim, já era um livro que tinha saído nessa coleção da Brasiliense, que era mega prestigiosa, temos que lembrar, né, é a coleção que vai transformar em livro aquilo que já era reconhecido como poesia em determinados nichos desde os anos 70 e até menos, até antes.
Mas por exemplo, a primeira edição mais forte, né? Por exemplo, vai virar livro essa geração toda dos anos 70 pela primeira vez, basicamente. É o Vali Salomão virando livro, o Leminski, Ana Cristina, Caio Fernando Abreu, Chico Alvim, Cacaso, Chacal, olha o estrondo, né? Então, essa é a geração virando o livro. A Ana Cristina também. Então, ela tem muita coisa, porque quando eu fiquei sabendo da Ana Cristina, sei lá, mais de 10, quase 15 anos depois que ela tinha falecido, eu já pego o pacote Ana Cristina completo, com a sua mitificação. Porque, pô, a mulher com a história que ela tinha, super jovem, lançou aqueles livros fazendo um sucesso tremendo, cabeçuda demais, né? Era muito tradutora, crítica e o cacete. A molecada se joga da janela. Então, é óbvio que isso faz pesar na leitura, na recepção da obra dela. E chocou muito, não o público que vinha se formando em torno do livro e os amigos, né? Os amigos dela ficaram. Então, é natural que esses dois mundos vão se misturando. E, então, já tinha esse pacote Ana Cristina completo. Quando eu pego e começo a ler esse depoimento dela, ela com uma consciência crítica, uma lucidez a respeito desse projeto, desse lugar em que ela quer escrever, né? Que é absolutamente íntimo, mas absolutamente literário, porque ela usa as formas da comunicação íntima. E esse depoimento, ela vai falar disso, porque são os alunos do curso de letras, leram o livro dela e estão querendo chegar, passar o texto. E ela meio que como guarda do texto, falando, do texto você não passa, daqui você não vai passar, você vai parar no texto. E as pessoas querendo entrar, passar, falando, não, mas pô, você começa com a teus pés, né? Tem um interlocutor, tem não sei o que ela fala, isso é literatura. Estou eu escrevendo. Mas por que a carta? Por que o telefonema? Por que o postal? Por que o bilhete? Por que a fragmentação? E tem uma coisa muito habilidosa no texto, que é uma coisa de uma fala entrecortada, que é aquela fala que demanda ou insinua muito fortemente, muita intimidade. E ela consegue transformar isso em texto. E então, veja só, ela pega, é meio que uma coisa de filme de polícia e ladrão. O lugar que ela vai se esconder é o lugar mais evidente em que vai ser procurado, então ninguém procura. Ela quer se esconder completamente, ela não quer fazer literatura feminina, ela tem muita clareza de que essa forma de escrita é a forma associada com o feminino, porque ela fala nesse depoimento, a mulher não começa escrevendo no jornal, ela começa escrevendo diário. E ela não vai para o jornal, ela vai fazer o que? Ela bota o diário no jornal. E aí você lê a obra dela por aí, você fala, cara, é incrível, porque ela tá jogando o tempo todo com isso, né? Olha o que ela fala aqui, ó. E que a maioria absoluta das pessoas aqui também escreveu alguma vez cartas, ou quem sabe teve até uma correspondência meio intensa com algumas expectativas. Então, o primeiro tipo de produção de escrita que a gente tem, e isso quando a gente pensa um pouco em escrita de mulher na história começa a escrever por aí, dentro do âmbito particular, do familiar, do estritamente íntimo. Mulher não vai logo escrever para o jornal. Historicamente, séculos passados, quando a mulher começa a escrever numa esfera muito familiar, e a gente começava a escrever também numa esfera muito familiar, todo mundo terá essa experiência. O que acontece quando a gente escreve carta? Qual é a questão fundamental da carta? Que tipo de texto é a carta? Carta é o tipo de texto que você está dirigindo a alguém. Você está escrevendo carta não é pelo prazer do texto, não é um poema que você está produzindo, não é uma questão que você está levantando dentro da literatura, não é uma produção estética necessariamente. Fundamentalmente, carta você escreve para mobilizar alguém. Especialmente se a gente entra no terreno da paixão, onde a correspondência fica mais quente. Você quer mobilizar alguém, você quer que através do teu texto, um determinado interlocutor fique mobilizado. Então, é muito dirigido. Vocês estudaram Jacobson? Isso é brilhante, cara. Brilhante. Porque ela vai no lugar pior possível para tirar o melhor possível. Assim, ó, é aqui que é o lugar menos literário possível, é aqui que nós vamos fazer poesia.
tarefa que a gente sempre discute com relação ao ensino de literatura e ao ensino de poesia mais especificamente, que é você intermediar e com isso direcionar demais a leitura. Eu não sei como uma menina que também escreve diário lê a Ana Cristina César. Entendeu? Quem sou eu para entrar no meio dessa briga? Deixa ela construir a leitura dela. Se em algum momento... Por isso que eu falo, queira ou não, né, as leituras críticas elas são importantes como diálogo sobre aquilo que a gente leu. A gente tem que ler os críticos, vai lá ler, um monte de gente já escreveu caminhões de dissertações sobre a Ana Cristina César, ótimo, mas isso não pode nunca se colocar acima da relação com o texto. Seja por bem, seja por mal. Você fala assim, eu não gosto, ponto, não gosto. Mas que ela faz uma coisa que eu acho que coloca de ponta cabeça a relação, isso da questão da poesia e a questão do feminino e várias dessas coisas, ela coloca. E no caso dela, da forma como ela escreve, não só nesse depoimento, mas tem os textos dela falando sobre isso, tudo da mesma época, é muito lúcido, assim, do que ela está buscando. Ela percebe, olhando meio, tem uma função crítica importante com relação à história da tradição, digamos, né, da literatura, da poesia escrita por mulheres. Ela olha e fala assim, as mulheres para sair para a rua tinham que se vestir de homem, metaforicamente, entendeu? Ela falou, não, eu vou escrever no registro mais diretamente ligado ao universo feminino, meio como se ela tivesse... E ela, sabe o que ela defende muito? Ela fala, vocês perceberam como A Teus Pés é um livro bem-humorado? É um livro engraçado? Ela fala isso, e as pessoas acho que ficam meio assim, não, mas por quê? Porque as pessoas vivem o drama, né? Investem o drama. Eu agora, nesse curso sobre poesia portuguesa que eu estou dando, falo isso do Fernando Pessoa, eu falei, cara, o cara devia rir demais daquilo. Ele devia rachar o bico. Os caras ficam assim, criam uma coisa do peso, né, dele, eu tô sendo tomado por esses espíritos. Não, ele devia rachar o bico. Eu vou mandar um texto, inventar um cara que vai participar da revista, que eu não quero participar com o meu próprio nome, e vou mandar um texto que o cara fala mal dos portugueses. Agora eu vou mandar um que ele fala bem. Agora eu vou mandar um que ele diz que ele gosta de viajar, outro que ele não gosta. E ele vai. Agora eu falo, se você desconsiderar, aí surge, né, explicações que são psicanalíticas, espíritas, para tentar. Você fala assim, eu não sei, pode estar certo, mas a minha perspectiva de quem é da literatura é de que ele estava fazendo poesia, e em tudo. Agora, se você considerar que esse é o poema inteiro, e eu acho que o senhor Fernando Pessoa, que é um diabo desses difícil de se livrar, né, em língua portuguesa no século XX, tal, ele chega na Ana Cristina. É isso também. Ela está criando essa figura que ela está criando. A gente, esticando, outro dia falando disso com alguém, eu falei, se você esticar um arco muito louco lá, que vai, por exemplo, em Portugal, né, do Fernando Pessoa para Adília Lopes, você consegue ver muita coisa que está acontecendo. Por exemplo, a Adília Lopes não trabalha propriamente com heterônimos, mas ela não existe. E onde ela se esconde? Ela se esconde no lugar mais óbvio possível, que é o de ser exatamente a pessoa que ela é. E ela cria essa figura. Não é o mesmo nome dela, mas olha os jogos de cena que ela faz. Por exemplo, ela bota foto de álbum de família no livro, mas não sei o quê, mas é a defesa. Se você olha para isso e vê a Ana Cristina, em parte, ela faz isso nos textos, mas depois é tão forte a figura da Ana Cristina que o que vai acontecer de 83 em diante, depois da morte dela, é uma confusão completa entre memória e criação. Quem administra a criação dela mistura completamente com a memória. Tem a edição, quer ver? Não sei se você já viu essas edições da Ática, quando foi para o Instituto Moreira Salles. Veja que louco. Você lê aquele texto dela falando que é literatura, o livro, esse é o A Teus Pés, uma edição chique, capa semi-flexível, aí já tem esse aparato todo. O livro começa com um caderno de fotos que quem fez acha que devia estar fazendo a coisa mais legal do mundo. Mas é um caderno de fotos que tem a Ana Cristina,
a Ana Cristina bebê com os pais, a Ana Cristina crescendo, a Ana Cristina aqui adolescente, a Ana Cristina na praia, a Ana Cristina na Inglaterra. Então, o cara entra, e eu gosto de pensar essas coisas, porque imagina que alguém conheça a obra dela por esse aqui. Ele vai começar o livro, antes de ler o primeiro poema, ele entrou na família dela, no álbum de família. Então é uma decisão editorial que é parecida com aquela de botar uma barata na capa da Metamorfose do Kafka. Porque o cara vai entrar e vai falar assim, entendi. Mas ele teve um choque. Então é isso que eu falo. É uma edição linda, eu adoro. São os 3, saíram na época, ó. Eles lançaram, foi a primeira vez que reuniu nessa edição, né? Já tinha as da Brasiliense, o Inéditos e Dispersos também, com muito material legal, e esse Crítica e Tradução, que também é uma outra edição bem bacana. Então, tem esses textos, eles são importantes, só que eu digo, do livro de poema especificamente, e do jeito como os poetas cuidam dos seus livros, eu gosto assim, puta, mais cuidado, cara, porque você bota esse monte de foto, é uma interferência muito pesada na recepção da obra. Pelo leitor, não penso em crítico. O crítico é o que eu faço, eu tenho a edição anterior, eu posso procurar a edição anterior àquela, da Brasiliense. Você vai fazer esse trabalho filológico quase. Mas assim, eu digo, esse tipo de decisão editorial é foda, porque é o que criaram, ela tem uma figura que é muito projetada para além dos poemas, mas que, eu repito, os poemas sustentam. Nessa conversa com os estudantes, você vê que ela está incomodada, ela rebate forte, assim, fala, não, peraí, né, não é isso, né, o livro é um livro, ó, é um livro de poemas, leia como livro de poemas, que é a briga de todo poeta. Agora, a Ana Cristina, ela não está lidando com criar uma multidão, como o Fernando Pessoa, mas ela está lidando com uma coisa de descobrir como, a partir desse fingimento deveras, que é lá essa ideia de que eu sou uma personagem que a literatura cria, como eu respondo às minhas questões, como eu atravesso as minhas questões, como eu explodo até as minhas questões. E é isso que ela faz. Né? Mas essa ideia é muito forte e difícil de definir, que é assim, como que eu é só fingindo que eu atinjo a verdade. Eu não tenho como atingir diretamente a verdade. Eu preciso fingir. É das questões mais antigas que a gente possa imaginar. Mas é isso, assim, é uma grande poeta por conta disso. Só que eu acho que ela faz isso num lugar de um risco tremendo. É como, por exemplo, se discute, agora está saindo uma biografia do Fernando Pessoa, que dessas enorme, tem mais de 1000 páginas, saiu nos Estados Unidos, falou que vai sair no Brasil o ano que vem, feita pelo Richard Zenit, que é um grande tradutor e tal, do Fernando Pessoa para o inglês, e claro, discute, e falar, mas ele era homossexual, vamos descobrir, o que tem de elementos, então vão pegando. Mas eu falo, é como se o Fernando, ele nunca colocou isso no primeiro plano, os caras têm que ficar catando migalha, entendeu? Vamos supor que o principal heterônimo dele fosse um homossexual, entendeu? No caso da Ana Cristina César, é isso. A pessoa que ela talvez quisesse esconder, se eu for, eu já estou psicologizando a coisa, mas a pessoa que talvez ela quisesse esconder, ela colocou, tirou a roupa e botou assim, olha aqui para vocês, né? Vou entregar para os leões. Então é isso, assim, liga a Ana Cristina aos grandes poetas que o Pound fez isso de uma determinada maneira, o Eliot fez de outro, o Fernando Pessoa fez de várias, mas assim, essa figura, ela cria essa figura que pode ou não corresponder a ela, mas que é mais verdadeira na mesma medida em que é a mais criada possível. Não, eu não sei se eu chamaria de distanciamento. A palavra que eu tenho usado, por falta de outra melhor, e sempre questiono, isso sempre aparece, né? É uma espécie de transfiguração. A gente fica com dificuldade de separar. E nós não lemos poesia no ar, nós lemos poesia de acordo com como elas nos chegam, né? Então, por exemplo, se o primeiro livro da Ana Cristina que eu tivesse lido fosse esse aqui, jamais aquelas fotos iam sair da minha cabeça quando eu estivesse lendo o livro.
Então, quando você fala assim, não, eu não sei se vale para todos os poetas, para não sei o quê, mas todos os poetas estão, em alguma medida, eu acho, transfigurando a sua experiência. Tem um dado da experiência, tem uma marca do seu tempo. Alguns vão fugir completamente disso. Toda mulher. Veja como, depois de 30, 40 anos, livros que têm essa sonoridade e essa conflitividade, assim, que ela tá pegando, né? Como são importantes ainda. E ela tá fazendo isso lá. Toda mulher. A coisa que mais o preocupava naquele momento era estudo de mulher. Toda mulher dos 15 aos 18. Não sou mais mulher. Ela quer o sujeito. Coleciona histórias de amor. Hoje em dia, né, com os debates todos que a gente tem acompanhado sobre a questão da literatura escrita por mulheres, né, do nível eu diria, de inflamação da coisa, né, porque a gente está lendo as coisas do modo, a gente está relendo tudo, os homens e as mulheres, os brancos e os negros, a partir dos debates sobre a questão de gênero, racial, etc. E a gente tem que fazer isso. Eu defendo muito nas conversas por aí que eu falo, nós estamos num momento, nós temos que discutir tudo, põe tudo na mesa de novo, tudo que você leu, Homero, bota na mesa de novo, que nós vamos discutir tudo outra vez. A filosofia, a poesia, a história, tudo, né? Fala, eu li recentemente, foi muito forte, o livro de memórias autobiográficas da Rebecca Solnit. Não sei se você viu esse livro, é uma coisa doida. Memórias da minha não existência, eu acho que chama, tá por aqui. E ela fala isso, ela fala, olha uns detalhes dentro do livro, né? Que não é detalhe. Ela falava assim, era uma menina nova que saía na cidade e tudo tinha nome de homem. Tudo. O viaduto, a rua, o prédio. Não é? Então, eu acho que é isso. Então, assim, também a Ana Cristina nós estamos lendo, mas eu acho que nesse ambiente, reler a Ana Cristina é falar assim, caralho, essa daí estava muito na frente, porque parece que era isso que ela estava fazendo. Ela falou assim, eu não vou, vamos supor, se a forma que a história da literatura fez, não diria nem história da literatura, fez considerar como feminina, e isso era depreciativo, eu vou usar como forma feminina justamente uma forma de fazer poesia melhor do que todos esses outros trouxas aqui. Parece que é isso, porque sabe o que ela chega a falar nessa fala? Fala assim, e quando eu falo literatura essas formas femininas da literatura, eu não estou dizendo que foi escrita por mulheres, porque no Guimarães Rosa existe algo assim. Mas ela não desenvolve e tal, né? Mas ela fala, no Guimarães Rosa, assim como, veja, retrospectivamente você vai olhar e vai falar, assim como a maior parte das mulheres que foram aparecendo para escrever, foram as mulheres que foram escrevendo de forma masculina, ou até, nos casos mais trágicos, assinando como homem, como vários que a gente conhece, assinando como homem para poder ser publicado. Então, ela tem essa questão central. Isso me interessa, claro, pelo debate atual, interessa pela questão da literatura escrita por mulheres, obviamente isso interessa, mas tem um interesse muito grande, porque eu acho que isso toca na natureza da poesia. É mais profundo ainda, não está respondendo só para os anos 80, não está respondendo para 2020. Ela está tocando no nervo da coisa. Assim. E eu acho que é por isso que, na conversa com os estudantes lá, ela é tão enfática nessa defesa do que ela está fazendo na literatura. Eu gosto desse jogo. É impressionante, você escreve poesia, você sabe, para chegar nesse nível aqui, a Ana Cristina César, ela te puxa para dentro de algo que a gente, pro universo dela, mas que não é o universo biográfico dela, pode ser, pode, mas para dentro do universo em que ela quer que essas conversas também façam sentido para você sem nenhum sobressalto. Isso é muita habilidade. Agora, você sabe que tem aqui nos inéditos e dispersos, para fechar a minha tese, a gente sempre acha que é Fernando Pessoa. Ela tem aqui. E ai de quem eu desafio, ai de quem eu diga, eu acho o título ótimo, Inéditos e Dispersos. Porque se alguém colocasse aqui que isso não estava pronto, aí eu falo, peraí, tá negando a obra da Ana Cristina César.
samba canção, tudo parece que a gente já ouviu em algum lugar, não só no poema dela. O poema é famoso, né? Mas vamos lá, tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone, tá aí, eu fiz tudo pra você gostar. Fui mulher vulgar, meio bruxa, meio fera, risinho modernista arranhado na garganta, malandra, bicha, bem viada, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha, logo rubra, ou ao contrário, cara, pálida, que desconhece o próprio cor-de-rosa, e tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena, a luz de spots, talvez apenas teu carinho, mas tantas fiz. Então, assim, é muito doido, cara. Esse foi um episódio da série Como Leio. Se você gostou do que ouviu, não esquece de seguir o podcast nessa plataforma de áudio aí mesmo em que você está escutando a gente. E de recomendar o Como Poema para todo mundo que você conhece que se interessa por poesia. Aproveita e segue a gente lá no Instagram também, no @comopoema. E se quiser, escreve pra gente, manda seu comentário, crítica, elogio ou sugestão no nosso e-mail, rebentarprodutora@gmail.com. O Como Poema é produzido por mim, Lilian Sais, e editado por Ricardo Terto. Um abraço e a gente se ouve na próxima segunda.